Rafael, é uma coisa que eu percebo, assim, além dessa questão da internet, que me dá a impressão que você estava muito ligado numa coisa, eu de fora, né, achando. Outra coisa que me parece é que você tem grande influência nessa popularidade do vôlei e do basquete em Bauru. Eu não sei se é impressão minha, mas você estava ligado nisso de qualquer forma, né? Quer dizer, você aproveitou essa onda, você acha que você participou da construção disso? Como é que você analisa essa popularidade? Porque é de uns anos para cá, né? É uma situação interessante porque, não comparando, mas Uhum. fazendo um paralelo. O que era o voleibol no Brasil antes do Luciano do Vale ter abraçado, na época Record, depois Bandeirantes com o Show do Esporte. E ainda falando, o Luciano do Vale sempre foi uma referência para mim nesse aspecto de trazer coisas novas e criar um hábito para as pessoas acompanharem. Uhum. Eu não vou dizer eu não vou me atrever em dizer que eu revolucionei porque eu comecei a fazer vôlei e basquete no rádio. Mas eu acho que as transmissões no rádio do basquetebol, do voleibol, do futsal, de alguma maneira colaboraram as pessoas começarem a apreciar a modalidade. Muitas vezes as pessoas me encontram na rua e já falaram assim: pô, Rafael, eu não gostava de basquete, mas depois que eu comecei a ouvir a transmissão no rádio, eu achava aquilo tão maluco, tão legal e emocionante, que um dia eu tive a curiosidade de ir no ginásio assistir um jogo e eu gostei. Que legal. Agora eu vou periodicamente, na medida do possível, eu vou assistir jogo de basquete. Muitas pessoas já cruzaram comigo, ou na rua ou mesmo no ginásio, e falaram isso para mim. Graças à transmissão do rádio, eu comecei a gostar de basquete, comecei a gostar de vôlei. O cara falava assim: eu só gostava de futebol. Por que o cara só gostava de futebol? Porque ele só tinha acesso à transmissão do futebol. Exatamente. Culturalmente, né, nós temos aqui a monocultura do futebol. E isso também transcende para os veículos de comunicação. Então, é legal quando alguns malucos, né, eu fiz o paralelo com o Luciano do Vale, porque ele foi um maluco na comunicação, um maluco que deu certo. Ele colocou na televisão vôlei, ele colocou na televisão NBA, ele colocou na televisão boxe com o Maguila, ele colocou a sinuca com o Rui Chapéu, ele colocou o campeonato italiano que o Silvio Luiz fazia na Bandeirantes. As pessoas começaram a absorver aquilo como produto, começaram a assistir, e aquilo começou a dar retorno de audiência para a televisão, num projeto maluco, assim. O cara falou assim: vamos fazer, vamos ver o que acontece. E deu certo. Deu. Então é legal. Isso mostra que eu acho que os veículos de comunicação têm espaço para tudo. Basta você dar a oportunidade ao ouvinte, ao telespectador, ao internauta, ter contato com aquilo. Então, eu não vou dizer que eu influenciei, mas, na verdade, o trabalho que foi feito pela nossa equipe de colocar periodicamente essas outras modalidades esportivas, além do Noroeste e do futebol amador, que já era tradicional na cidade, a gente manteve a tradição de cobrir e acompanhar isso aí, mas agregou essas outras modalidades. E eu acho que isso foi legal. Muita gente começou a gostar de basquete por ter tido contato através do veículo de comunicação. Sem dúvida, sem dúvida. Rafael, então, para a gente já encaminhando para o fim, queria que você me falasse das suas influências. Você já tinha falado do Luciano do Vale, né? Falou do Gigliotti, que o pessoal brincava, mas você tinha, de fato, alguém que você ouvia e tentava... porque tem locutor esportivo que copia descaradamente, né? E você não faz isso, eu acho muito interessante, porque você é um cara criativo. Então você se inspirava, o que é que você pegava para poder construir a sua narração? Na verdade, eu sempre tive várias referências, né? É uma coisa legal que você colocou. Eu acho bacana o comunicador ele ter referências, ele não precisa ser uma cópia de um comunicador consagrado. Então, por exemplo, no rádio, quando eu era menino,
eu tive muitas influências aqui em Bauru. Eu ouvi um pouco do Paulo Sérgio, eu ouvi um pouco do João Carlos de Almeida, ouvi um pouco do Carlucci, quando o Carlucci narrava, um pouco do Zé Carlos Gonçalves, um pouco do Silvestre. São vários narradores esportivos que quando eu era criança, assim, eu tinha meus 10, 12 anos, eu ouvia. E eu peguei um pouquinho de cada, assim, para criar o Rafael, né? Um ponto que eu achava legal de um ou de outro, eu fui moldurando o Rafael Antônio. Isso em termos de narração esportiva. Agora, você tem várias referências. A gente falou do o Osmar Santos, para mim, como elemento de criatividade, foi único, né? Eu acho que, em termos de improviso e criatividade, ninguém vai chegar aos pés do Osmar Santos. Mas é legal ter um pouco da característica dele, né? Eu trouxe um pouco assim para minha carreira. Aqui no Noroeste, eu me lembro que tinha o Edmilson no ano de 2006, e do nada surgiu o negócio do Canhão do Pantanal. Ele tinha um chute forte, Sim. Eu comecei a chamá-lo de Canhão do Pantanal. Canhão do Pantanal. E aquilo pegou. Sim. Pegou que um dia ele estava lá no Milton Neves e ele falou, lá em Bauru me chamavam de Canhão do Pantanal. O locutor lá narrava os jogos, começaram a me chamar na rua disso. O Larry Taylor, é até uma história legal. Ele fazia umas jogadas muito legais, e aí um dia veio um estalo na minha cabeça. Uma jogada de outro mundo do Larry Taylor, esse cara é um alienígena. E esse negócio de bordão, cara, ele surge do nada. Você tá no meio de uma transmissão, vem na tua cabeça, você solta, tem uns que não decolam, tem outros que decolam. E um dia eu tava com o Larry Taylor numa viagem do basquete, aí ele veio me enquadrar. Falou assim, que história é essa de alien? Por que você me chama de alien? Ele achava que porque ele era feio e eu lembrava dos filmes lá, do Alien, o Oitavo Passageiro. Aí eu fui explicar pra ele, não, cara, eu te chamo de alienígena. Aí eu fui explicar o contexto, porque você estava fazendo umas jogadas muito legais e eu comecei a falar, jogada de outro mundo. O Larry Taylor é um alienígena. E aí eu comecei a chamar, eu não chamava mais ele de Larry, eu chamava ele de alienígena. Quando eu expliquei a história pra ele fez até uma tatuagem depois com um alienígena. Ah, que legal. Ele tem hoje a tatuagem do alienígena. Então é assim, cara, esse tipo de maluquice, a minha referência é o Osmar Santos. Osmar Santos que tinha esse negócio do Edmundo Animal e tal. E aí, guardadas as proporções, eu comecei a criar algumas coisas aqui em Bauru, em Jundiaí também, que eu presto serviço lá em Jundiaí. Comecei a criar alguns bordões e tal. Isso aí é que marca o comunicador, né? Então, são coisas assim que começam do nada, mas esses foram meus referenciais. O Fiore Gilhote, ele foi um referencial não só como comunicador, mas como figura humana. Vou contar rapidinho uma passagem que eu tive com o Fiore. Eu fui no domingo de carnaval transmitir Internacional e Corinthians em Limeira. Era a estreia do Túlio Maravilha no Corinthians, isso foi em 1997. E naquela época, muitas emissoras de rádio foram fazer o jogo. E as cabines eram um pouco largas, nós dividimos na época com a Rádio Record. E aí, eu, humildemente, coloquei meus equipamentos ali, montei e tal no cantinho, e a Rádio Record com aquela parafernália toda. E todo mundo paparicando Fiore, normal, natural, poxa vida. Um monstro sagrado da comunicação, né? Aí o Fiore pediu a palavra assim, né? Os caras paparicando ele falou, amigo, tá legal, vocês estão me tratando bem aqui, estão me dando suquinho, salgadinho, mas pode servir o pessoal de Bauru ali também, né? O pessoal tá trabalhando aqui, tá na luta assim como eu. E aquela atitude dele me marcou muito, porque ele podia tá nem aí, esses caras estão aqui me atrapalhando. Muito pelo contrário, ele chegou e falou assim, não, ó, entrega o suco aí, o salgadinho, o pessoal de Bauru, o pessoal veio de lá também para fazer o jogo, para divulgar a Internacional. Então, o mesmo carinho que vocês estão me dando, pode retribuir para o pessoal aí também. Então, o Fiore Gilhote, isso eu posso falar, porque eu vivenciei isso. Né? Muita gente fala do lado humano dele. Realmente, era uma pessoa incrível, sensacional. E nessas pequenas atitudes é que você conhece a pessoa.
verdade. E para a gente encerrar mesmo, queria que você contasse uma história. Eu sei que vocês têm história, né? Especialmente quando tem falta de energia e coisas assim, mas queria que você desse um exemplo para quem está em casa de histórias Pitorescas? pitorescas que acontecem nessas transmissões que vocês fazem. Ah, teve várias. Hoje tem um pouco menos, porque hoje a tecnologia, ela te dá vários recursos. Então hoje para você ter uma transmissão, você tem o plano A, o plano B, o plano C, né? Hoje você coloca a transmissão por Skype, se cai o Skype, você joga a transmissão no encoder, ou então você joga pelo celular. Mas antigamente, você não... Eu sou do tempo ainda, viu, gente? Não se assustem. A cabeça branca, eu tô ficando velho mesmo. Mas eu é da época que eu não tinha telefone celular ainda. Você transmitia jogo... Quando a ALP não funcionava, você tinha que fazer jogo por orelhão. Então, teve um caso, um fato verídico que aconteceu em Franca. Eu estava lá de Guilherme Dias para fazer um jogo do Sub-20 do Noroeste. Grande Guilherme Dias. Francana e Noroeste. Eu narrando e ele de repórter. Estava começando o Guilherme. Aí a LP não funciona na cabine. Pô, você sai de Bauru, vai para Franca fazer o jogo que você não vai conseguir falar. Aí o que fez Rafael Antônio? Desceu as escadarias, achou um orelhão na porta do vestiário do Noroeste. Tinha um orelhão, aqueles orelhões antigos. Liguei a cobrar na rádio. Até aí tudo bem. Você ligou a cobrar, o cara jogou na híbrida, vamos pro pau, vamos fazer a transmissão. Só que tinha um detalhe interessante. O orelhão, ele ficava num ponto do estádio que eu só enxergava um lado do campo. O outro lado do campo eu não tinha visão. Aí, o que foi combinado? O que eu combinei com o Guilherme? Você vai trabalhar junto comigo na transmissão na base do gesto. Então você vai ficar uns 10 metros à minha frente. Na hora que o vir atacar para o lado que eu não enxergo, eu vou enrolando, vou fazendo uma transmissão imaginária. Na hora da conclusão, se for para fora, você faz o gesto assim, para fora. Se o goleiro espalmar, você faz o gesto assim. Se a bola for pro gol, assim. E eu narrei o jogo inteiro assim. E ninguém percebeu. Em casa ninguém percebeu. Teve outra. Depois você pode perguntar essa história pro Guilherme, que é não, verdade, eu acredito. não é história de pescador, não. Eu acredito. A linha não funcionava em Santo André. E a gente tinha um jogo de basquete para fazer. Achei um orelhão lá de fora do ginásio. Aí eu falei para ele, cara, só pega lá a escalação, eu vou fazendo o jogo imaginário aqui. E de 2 em 2 minutos você vai olhando no placar lá para ver quanto é que tá o jogo. E ele ia, escrevia no papel assim, e eu narrei o jogo inteiro sem ver. É impressionante essa sua capacidade. Eu me lembro de uma vez que você estava com alunos meus de locução, e você fez uma locução imaginária, eles ficaram assim uma semana comentando esse assunto. Hoje não acontece mais essas peripécias, porque hoje você tem recurso, né? É o que eu disse, hoje um telefone celular você transmite de qualquer lugar do mundo, mas esses perrengues aí eram direto, cara. A gente teve uma rapidinha, eu sei que o programa já está quase acabando, transmissão de off-tuber. Off-tuber é narrar o jogo pela televisão. Eu estava fazendo um jogo de Corinthians e Fluminense, e aí caiu o sinal da televisão. E aí, o que eu fiz? Eu sintonizei uma rádio de São Paulo, ficava ouvindo o narrador de São Paulo narrar o jogo, em cima do que ele narrava, eu criei o jogo e continuei narrando. Que barato. Quem estava em casa não percebia que caiu o sinal da televisão, eu falei, vamos pro pau. E nunca entregou um resultado diferente? Porque eu conheço locutor que já entregou resultado diferente. Não, graças a Deus. 2 coisas que nunca aconteceram na minha carreira. Resultado errado e trocar uniforme de time. Já teve colega meu que, assim, durante um tempo, estava jogando o time A com uniforme vermelho e o outro com branco, ele inverteu. Isso aí já aconteceu. Mas essas peripécias eu não passei, não. Mas fazer jogo imaginário, hoje não acontece mais isso. Mas no começo de carreira, muitas vezes a gente já passou muito perrengue, sabe? Fazer jogo de beira do campo, fazer jogo debaixo de árvore, isso aí muito, muito. É o seu preparo que conta, né, Rafael? Mas, cara, é gostoso. Eu sinto falta um pouco dessas maluquices aí. Hoje tá muito certinho, hoje chega,
tem lugar certinho no estádio para você trabalhar. Hoje é muito mais fácil para o profissional desenvolver. Sim. Rafael, obrigado. Obrigado por você ter dado, né, esse tempo para a gente. Eu sei que você está ocupado e dar os parabéns para você pela sua carreira. Enfim, é uma carreira brilhante mesmo. Parabéns. Eu que agradeço, primeiro, a oportunidade de contar um pouquinho dos causos, né? E eu acho muito bacana isso que você está fazendo, de resgatar um pouquinho essa história dos comunicadores em Bauru. A gente estava até conversando em off aqui, você estava com a ideia de trazer alguns comunicadores, é muito bacana. É uma pena até que meia hora é pouco para contar essas histórias, mas é uma maneira bacana de homenagear essas pessoas e, mais do que isso, trazer para os mais jovens um pouco da história de vida dessas pessoas, né? São pessoas que, no seu tempo, marcaram época, grandes comunicadores do rádio. Então, acho isso muito legal, muito bacana. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E que isso possa servir até de um acervo histórico depois, para que os mais jovens que depois entrarem, cursarem nos cursos de comunicação, possam entender um pouco do que foi desbravado lá atrás. Pô, obrigado. Obrigado mesmo. E obrigado a você também que esteve conosco. Curta os nossos canais pela internet. Também transmitimos pelo cenub.com.br, pelo YouTube, etc. Curta com a gente. Muito obrigado pela companhia e até mais.